No programa de hoje você vai ver uma entrevista que eu fiz com Renata Gil. Ela é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e ela está à frente da campanha que idealizou e com parceria do CNJ, a campanha Sinal Vermelho para Violência Doméstica. É agora no Justiça e Cidadania. Você acompanha a partir de agora os melhores momentos da entrevista com Renata Gil. Ela é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e fala sobre a campanha Sinal Vermelho para Violência Doméstica. Agora acompanhe. Uma das consequências da pandemia é a violência doméstica. Muitas vezes a vítima convive com o próprio agressor. E que tal poder comunicar apenas através de um sinal? E no programa de hoje eu converso com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, que está à frente dessa campanha, foi uma das idealizadoras e também juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então seja bem-vindo ao programa Justiça e Cidadania, Renata. Muito obrigada, é um prazer estar com o programa Justiça e Cidadania. Já estive com vocês, como eu disse, Rondônia mora no meu coração, então a gente está aí para esclarecer todas as dúvidas para a sociedade, explicar um pouco da campanha e qual foi a nossa preocupação quando a gente resolveu encabeçar um movimento desses nesse momento de pandemia, que é difícil para nós também organizarmos e engendrarmos uma campanha, mas a gente com muita coragem, muita vontade de salvar vidas, nós nos propusemos aí a lançar e a campanha está aí, todo mundo está na hashtag, está todo mundo usando o sinal, as modelos posando, então está um sucesso, graças a Deus. Muito importante. E como que foi a ideia de envolver os farmacêuticos nessa? Porque é uma coisa assim que a gente não imaginaria, né? Como é que os farmacêuticos entrariam numa campanha? E já emendado com essa, se a coordenação da campanha trabalhou junto com os conselhos regionais de farmácias, no sentido de disseminar o máximo possível nas farmácias de todo o país. Na verdade, as farmácias estão treinadíssimas, eu vou explicar. A ideia da campanha surgiu assistindo o noticiário, sentada, liguei para a minha diretora do AMB Mulheres e falei, a gente não pode ficar esperando essas mulheres serem mortas nesse momento em que elas não podem pedir socorro. E a minha diretora, a juíza Domitila, ela tinha tido contato com algumas juízas da Índia, e na Índia eles têm uma campanha chamada Red Dot, ponto vermelho. E aí a Domitila falou, Renata, aqui a gente tinha que achar um lugar, já houve com um restaurante, não deu certo, porque era muito escondido, tinha uns cartazes no interior dos banheiros públicos, dos restaurantes, elas pediam um drink, e aí esse drink era o sinal de que elas precisavam de socorro. E aí eu falei, não, tem que ser uma coisa mais emblemática, que tal um sinal vermelho? Aí ela pensou um sinal vermelho na mão, porque é discreto, e a gente veio com isso numa noite. Eu liguei para o ministro Dias Toffoli, o ministro disse, não, é uma campanha importante, a gente tem que fazer alguma coisa, conversa com a conselheira Maria Cristiana Ziova, que é a responsável no conselho. Eu liguei para a conselheira e aí nós pensamos, agora vamos fazer. E por que as farmácias? Porque as farmácias são ambientes neutros, as pessoas gostam de ir às farmácias, hoje as farmácias têm todo um ambiente de perfumaria, um ambiente amistoso, e tem em cada esquina. Então, em qualquer lugarzinho, por menor que ele seja, existe uma farmácia. E a gente achou que os farmacêuticos e todas as redes fossem ficar um pouco receosos, porque eles estão aí no fronte do combate à pandemia, Começou a questão da testagem. Na semana que a gente idealizou tudo isso, começou a possibilidade de testagem nas farmácias. Então, pensamos, será que vai bagunçar um pouco? Mas, olha, a receptividade pelos setores de farmácias foi absolutamente imediata. E aí a gente entrou em contato com algumas associações, como a Abra Farma, que é a maior delas, a Abra FAD, a sindicatos, porque eles também têm pequenos sindicatos, e temos também o Conselho de Farmácia, que também, de forma muito generosa, isso é a generosidade humana, a solidariedade, também se juntaram. E aí está todo mundo na campanha. Estão todos treinadinhos, as farmácias estão treinadas. Exatamente.
Isso, e é importante isso, o engajamento do pessoal de farmácia. Inclusive, para essa live, eu mandei convite para algumas pessoas que eu conheço de farmácia, Conselho Regional de Farmácia, até para que isso consiga ter cada vez mais força, né? Porque é importante isso. E nesse convívio de casa, porque muitos homens, é lógico, todo mundo está tentando se adaptar, muitas pessoas perderam seus empregos, então tem uma questão emocional no meio, situação financeira e uma série de questões. E aí as tensões aumentam, né? Às vezes o relacionamento já não estava muita coisa, já não estava muito bom, e aí você tem que conviver 24 horas, 90 dias, né, com a mesma pessoa, com aquela pessoa, e às vezes não só por conviver, mas é que a pessoa vem com um problema até psicológico já dessa pandemia, né? Porque isso tem afetado, né? A questão emocional das pessoas, né? Então a gente precisa ter um pouco mais de calma, como diz a música, né? Ter um pouco É, mais de calma, como diz o Lenine, é né? verdade. A gente enxerga aí, né, nesse momento, alguns fatores que propiciam o aumento da violência: álcool, drogas, depressão, essa síndrome do enclausuramento, né? E as disputas, filho no mesmo ambiente, cachorro, então animais. Então, isso tudo gera um tensionamento, até a ocupação dos espaços pequenos, né? Isso gera um tensionamento e acaba realmente levando a situações extremas, mas é importante que se diga, são situações que são criminosas, né? Porque agredir, né, uma mulher fisicamente, moralmente, isso é crime. Então, a gente tem que ter muita É, ciência de que, por mais que a gente esteja, né, no limite das nossas emoções, a gente precisa saber controlá-las. Mas a gente sabe que tem pessoas que não sabem e, por isso, elas acabam transformando a vida dessas mulheres em verdadeiros cárceres privados. E a campanha, Celso, ela tem exatamente essa finalidade. É para essas mulheres que ela se dirige. Porque as mulheres que já sabem recorrer ao sistema de justiça, né, conseguem procurar as DEANs, essas elas já têm o caminho. Mas as mulheres que sim, não conseguem, essas é que precisavam ser salvas. E precisavam ser salvas por um sinal silencioso, porque muitas delas têm vergonha, como eu disse, ou então não conseguem se expressar. Algumas, com certeza, irão às farmácias com o seu agressor do lado. Então, o sinal vermelho ele é um sinal que, primeiro, ele é inequívoco, né? Você não é um gesto que precisa ser interpretado pelo farmacêutico ou pelo atendente. Ele é direto. Segundo, ele é silencioso. Então, ele é muito fácil. E, imediatamente, o atendente ou farmacêutico vendo, eles discam 190. Toda farmácia tem um telefone, né? Eles estão preparados, discam 190 e a polícia militar faz o atendimento dessa vítima, leva para as casas abrigo onde haja. A gente já tem casos já que a gente já sabe que aconteceram já do sinal sim, vermelho. E essas vítimas já foram encaminhadas, né, para o sistema todo que funciona. E a primeira vítima que nós tivemos notícia, né, ela disse que ela já estava apanhando há 2 dias do seu agressor, enclausurada. Ela conseguiu escapar de casa um pouquinho enquanto ele estava dormindo para ir à farmácia e fazer o sinal. Então vejam a importância, primeiro, do local, né, que é um local de fácil sim, acesso, e depois a facilidade da interpretação. Os farmacêuticos estão bem treinados. A gente fez tutoriais, videozinho, tem um vídeo meu aí que circulou em todas as redes sociais, sim, sim. que Nós divulgamos era aqui. destinado aos farmacêuticos e o vídeo acabou circulando. E os cartazes que nós preparamos para deixar na porta das farmácias também são mensagens inequívocas e claras de que está todo mundo preparado para prestar socorro. A gente vai a um breve intervalo e a gente volta já já para continuar essa entrevista. Estamos de volta para o segundo bloco e você está acompanhando uma entrevista com Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, falando sobre violência doméstica, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência. Acompanhe. Doutora Renata, e a participação dessas farmácias é importante, é muito importante, não é isso? Agora, voltando um pouquinho aqui, porque a gente está falando das mulheres, certo? Agora ali também tem os filhos.
que às vezes a mulher não é vítima da violência nessa tensão quarentena, mas às vezes os filhos são, né? Então é importante que quando coloca um freio na violência, de repente, contra a mulher, os homens também que têm talvez esse ímpeto, acho que ele também dá uma repensada, né? Ou uma refletida maior, né? Porque tem os filhos também, né? Em Que muitos casos. em muitos casos são vítimas de violência, às vezes o filho e não a mãe, né, por exemplo. Exatamente isso. Eu ia falar a mesma coisa que você. Em muitos casos, eles são vítimas também desse agressor, né? Então, é uma violência familiar. A gente percebe em muitas situações um contexto de violência familiar e a formação desses meninos, né? Desses meninos e meninas jovens assistindo esse cenário de Nossa, violência. Será que isso não gerará no futuro uma repetição de comportamento? Então, assim, tudo isso precisa ser impedido, né, parado, para que a gente possa ter um futuro melhor para a nossa sociedade. A violência está muito arraigada, não é um fenômeno brasileiro. A gente sim, percebeu que em outros países também o mesmo problema que está acontecendo no Brasil está acontecendo na Itália, na França, na Espanha, tanto que há campanhas aí, milhares de campanhas pelo mundo nesse mesmo sentido, e que esses números aumentaram também exponencialmente nesses países. A gente notou que na Itália, no início da pandemia, houve inclusive uma diminuição dos casos, mas a gente entende que a diminuição foi por conta do isolamento social. Então, as pessoas não conseguiam notificar. Em alguns estados brasileiros, Celso, a gente teve aumento de 150% dos casos de violência. Em outros, a gente teve 150% dos casos de feminicídio, com nossa, redução de registro de ocorrência. Então, isso significa que as mulheres não estavam conseguindo registrar a ocorrência e estavam sendo mortas em razão dessa falta de apoio, de auxílio, né, do Estado, da sociedade. Então, eu tenho dito aí para todo mundo, olha, primeiro, em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher sim, tem que chamar lá, Disca 190, Disca 180, Disca 100, que são todos os telefones para socorro, né? 190 é o mais fácil, porque é a polícia militar ostensiva que está em toda a cidade trabalhando e ela vai chegar para socorrer. sim. E a denúncia, às vezes, por terceiros, ela impede realmente uma lesão muito séria ou até mesmo a morte. Se a gente tiver coragem, né? E as denúncias são anônimas, não precisa se identificar. Quem denunciou não vai ser chamado à delegacia se não quiser se identificar, só se quiser se identificar. Quem quiser e Sim. puder, é bom. Eu vi eu acho que no lançamento dessa campanha, lá no, que vocês fizeram um webinar, né, com o ministro, enfim, com o ministro do CNJ, enfim, todo mundo falando, inclusive a ministra Adelaide, do TST, e aí eu vi um comentário que eu achei interessante lá, daqueles comentários que apareciam, uma senhora pegou e falou assim, isso, não sei se ela é policial, mas ela disse, mas isso não é caso de farmácia, isso é caso de polícia. Aquilo me chamou a atenção, lá num comentário. Mas eu achei interessante porque é uma forma de chegar até a polícia sem ser uma forma direta. Quer dizer, é um caso de polícia? Claro que é. Né? Mas é uma forma tangenciando para que a vítima não... Quer dizer, saiu daqui, onde é que ela foi? Foi na delegacia. Quer dizer, fica muito na cara. Então, assim, é uma forma discreta de denunciar. Eu vejo dessa forma. Mas essa pergunta... peraí. Porque outro dia eu entrevistei uma delegada de polícia aqui de Rondônia, delegada Leisa Loma, que deu uma brilhante entrevista com relação da delegacia da mulher, enfim, violência. Então, ela deu dados interessantes, e aí eu até mandei esse convite para ela assistir, porque foi um dos programas que deu uma grande repercussão. E ela é uma delegada de polícia e contando que muitos casos, às vezes, lógico, não é corriqueiro, mas já aconteceu de, às vezes, chegar lá, é o marido reclamando que sofreu espancamento da mulher. Pode acontecer. Se não, vai lá também. Fala, enfim. Eu acho que é importante. Primeiramente, tem que ter o diálogo, né, doutora? Tem que tratar Na o verdade, diálogo. assim, muitos homens me perguntam. Antes de eu falar isso, eu queria dizer que existe um engajamento masculino gigantesco.
Eu tenho visto. Todos os meus presidentes de associação, homens, estão com o sinal vermelho nas mãos. Então, assim, isso nos conforta muito, porque com certeza são pessoas que tratam muito bem suas mulheres e estão dando um exemplo para a sociedade, né? Mas, assim, Sim, muitos casos, a gente tem casos, claro, não são só homens que cometem sim, violência, as mulheres também cometem violência. Mas vários fatores aí precisam ser considerados. Primeiro, a força física, né? Em geral, a mulher é mais esguia, é mais franzina do que o homem. Então, a força é incomparável em muitas situações, acho que na maioria das situações. Mas o fato é que nós percebemos que há violência pela condição de gênero da mulher. Então, é isso que a gente está combatendo. A mulher sim, não está apanhando porque ela está lá brigando, porque tem algum problema. A mulher está apanhando porque ela é mulher. O feminicídio é um crime porque a mulher é morta sim, pela condição de ser mulher. Não é sim, sim, matar qualquer mulher que é feminicídio. Isso é sim, sim, importante, as pessoas existe. não sabem, né? É Feminicídio é importante, quando você inclusive, exato. mata porque a pessoa é mulher, ela é do gênero feminino. Então, assim, acontece uma campanha dessas porque os índices de violência contra a mulher são muito maiores, são gigantescos comparativamente aos índices masculinos. É por isso que a campanha é importante. Não, e é muito importante, porque já é do universo que, lógico, isso tudo tem melhorado de décadas para cá, com relação a mulher indo para frente de trabalho mesmo, né? Ocupando espaços, o empoderamento da mulher. E isso nem todo homem ele consegue assimilar isso com certa facilidade. Às vezes até mesmo que o gestor da família, o provedor da família, muitas e muitas vezes é a mulher. E às vezes ele tem que dizer, olha, você vai e eu seguro a onda e, enfim, cuido das crianças e, enfim, essas questões, ou temporário ou não, mas isso é uma coisa que nem todo homem ainda consegue assimilar isso, né? E talvez isso pode brotar alguma situação dessa. Com certeza, esse é um outro fator. A gente percebe isso não só nas classes mais baixas, mas nas classes média e classe alta, né? Muitos casos de separação acontecem pela incompreensão do papel que a mulher ocupa no mercado de trabalho. A gente nota que ainda há obstáculos, isso é um ponto que a AMB está batendo muito, junto com o Conselho Nacional de Justiça. Eu faço parte da comissão do Conselho Nacional de Justiça que trata da ocupação dos espaços femininos no Poder Judiciário, tanto para juízes como para servidores. Sim, E a gente percebe que existem obstáculos visíveis e os invisíveis. E a gente precisa superar esses obstáculos. Mas quando a mulher chega realmente numa posição, né, de destaque, ou ela é o sustento da família, isso é muito incompreendido pelo homem pela concepção patriarcal, né? De que o homem é provedor, de que o homem... Essas barreiras todas que a gente tem tentado, né, aos poucos, modificar, né, educar, né, as nossas crianças, nossos filhos. Né? A mulher tem o mesmo espaço de fala que o homem. Eu me lembro que antigamente, assim, né, na casa da minha avó, quando os homens, os patriarcas falavam, as mulheres, né, ficavam mais caladas. E eu sempre quebrei tudo isso. Na minha casa, eu tinha o mesmo espaço de fala, eu podia interromper. Então, assim, a gente tem uma cultura ainda que precisa ser vencida, que precisa ser quebrada. E, às vezes, a violência ela surge por essa insatisfação, né, da ocupação sim. da mulher num espaço melhor do que o homem. Vamos a mais um intervalo e a gente volta já já com o terceiro e último bloco do nosso bate-papo com Renata Gil, presidente da AMB. A gente volta em instantes. Voltamos para o terceiro e último bloco da entrevista com Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que fala da campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica. Acompanhe. As magistradas têm surgido alguma situação pela condição de mulher, alguma dificuldade, por exemplo, chegando até a AMB ou não? Não, a gente ainda não percebe que elas procurem a AMB para uma situação pessoal ou individual. Mas a gente tem grupos estudando, a AMB tem um setor denominado AMB Mulheres,
que exatamente estuda esses caminhos para que as mulheres ascendam nos cargos diretivos da magistratura como um todo. Sim. Então, são programas de incentivo que a gente pensa, porque o que acontece é o seguinte, as mulheres ainda têm a concepção de serem as provedoras do lar, né? De organizarem a vida da família. Então, poucas, por exemplo, têm a disponibilidade de viajar para outros estados, por isso poucas são presidentes de associações, a gente tem poucas mulheres presidentes de associação, porque os maridos, em geral, não compreendem essa vida fora da casa. Então, o que eu acho assim, eu espero que a minha função consiga inspirar e dizer que tudo isso é possível. Porque eu sou casada há 22 anos, eu tenho 2 filhos adolescentes, e eu vivo a minha vida um pouco em Brasília, um pouco no Rio, porque eu tenho que estar lá, tudo acontece em Brasília, eu vivo no avião. Isso tudo é possível. Você não deixa de ser uma boa mãe, porque você está trabalhando tanto, você não deixa de ser uma boa esposa, eu consigo organizar as coisas na minha casa, deixo os cardápios da semana prontos, consigo prestar atenção no que os meus filhos estudam, com quem eles se relacionam. Isso tudo é possível. Aqui no âmbito da Justiça do Trabalho de Rondônia também tem muitas mulheres e é uma tarefa, não é fácil, né? Juízas substitutas ou até desembargadoras, juízas titulares de unidade, de varas, né? Mas são determinadas e têm desenvolvido, por exemplo, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, são 3 mulheres, uma desembargadora e 2 juízas titulares de vara. Então, as mulheres têm ocupado com frequência por aqui e desenvolvido um belo trabalho, porque o que se percebe é que ela tem mais sensibilidade. Por exemplo, a Comissão do Combate ao Trabalho Infantil. Então, essa percepção, o trabalho infantil, que é uma coisa muito importante de discutir, porque são os trabalhadores de amanhã, são os gestores de amanhã nessas crianças. Então, essa preocupação. E as mulheres têm essa sensibilidade, né? Tem essa sensibilidade para isso e para tudo mais. Eu gosto de contar uma história que, assim, primeiro eu queria dizer que não é só para isso. Eu queria Eu dizer que sei. assim, a Justiça do Trabalho é uma justiça que muito nos orgulha, porque na Justiça do Trabalho já há paridade entre homens e mulheres, né? Isso é muito relevante e é uma justiça que, nesses tempos de pandemia, apresentou um resultado para a população, para a sociedade gigantesco. Foram mais de 250 milhões de reais entregues no combate à pandemia diretamente pela Justiça do Trabalho. Então, aqui fica todo o nosso reconhecimento a esse ramo da justiça especializado, né? E que vai ser tão demandado no pós-pandemia, porque a gente sabe que as relações de trabalho todas vão ter que ser revistas pelo empobrecimento das empresas, né? Enfim, as relações de trabalho terão que passar por um processo de revisão, isso tudo para, claro, na Justiça do Trabalho. Então, fica aí o nosso reconhecimento a essa justiça tão importante. Mas eu acho que as mulheres elas precisam ocupar todos os espaços e não só determinados espaços que eram destinados ordinariamente às mulheres. Aí eu conto uma história que é a seguinte: até a Lei Geral da Educação no Brasil, de 1827, Celso, as mulheres nas escolas elas não podiam aprender a álgebra. Elas só podiam aprender as operações básicas da matemática, somar, né, multiplicar, diminuir e subtrair. E deviam estar nas aulas de culinária, corte e costura, eram as aulas que eram destinadas às mulheres. Então, durante muito tempo no Brasil, primeiro que não havia escolas de mulheres, né, só nas vilas que fossem populosas, e mesmo assim, se os governantes entendessem que era necessário, então não havia escola para mulheres que aceitassem mulheres em todo o território, e elas tinham essas limitações de estudo. Então, durante muitos anos, as mulheres não conseguiram estudar todas as matérias que os homens estudaram. Talvez por isso nós não tenhamos tantos cientistas, né? Porque essas matérias não eram matérias afeitas ao universo feminino, né? E no outro dia foi exibido um vídeo, eu não sei se você viu também nas redes sociais, falando dos grandes feitos das mulheres, né? Que as mulheres descobriram os algoritmos. Então, a gente tem muita história aí que não foi contada, história que a história não conta. Então, a gente tem que contar essa história. Agora, essa questão dos algoritmos que você falou, e também até as discussões com relação a possíveis
laboratórios com relação à cura ou alguma coisa no sentido do coronavírus, né? Então, é uma coisa muito interessante. Mas eu vou encerrar esse bloco para a gente abrir aqui o próximo, para a gente encerrar o programa. Eu gostaria só que você fizesse as considerações finais para o programa, agradecendo aqui imensamente a sua disponibilidade para a gente estar falando aqui. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, pedir que todos se engajem na campanha. Essa é uma campanha Sinal Vermelho. Ela é uma campanha de responsabilidade social, de solidariedade, e é responsabilidade de todos nós salvarmos essas vidas. Então, não é uma campanha, hoje não é mais da AMB e do CNJ, nós somos idealizadores só colocamos ela na rua com a força institucional que tem o Conselho e a força institucional que tem a AMB. A gente quis levar esse sinal de alerta para toda a sociedade e depende do engajamento de todos. Então, a partir do dia 10, que foi o dia do lançamento oficial, que você esteve presente no Conselho Nacional de Justiça, ela já é uma campanha de todos. Então, as nossas redes estão abertas, as empresas podem colocar lá a sua logo, podem usar todo o nosso material publicitário para divulgar, e já estão divulgando. Eu estou super feliz que ela está em todas as TVs, está em todas as redes. Então, é uma campanha de todos nós, e agradecer esse espaço e pedir para que todo mundo aí esteja junto conosco, o Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Muito bom! Este foi o Justiça e Cidadania de hoje. Eu tive o prazer de conversar com Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, que falou sobre a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.